Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prometi que ia mandar o vídeo, né? Bom, vou falar um pouquinho aqui de impactação em coelhos e porquinho da Índia, principalmente, né? São as espécies e digo que dessas duas espécies o problema que eu mais pego em porquinho da Índia e em coelho, né? É a impactação. Geralmente, aquilo que a gente sempre fala já vem com a manegite, né? Já vem com o animal com a alimentação incorreta. Então, só relembrando, a alimentação de coelho e porquinho da Índia, eles são mini cavalos, lembrando, mini cavalos. Tem que pensar em coelho e porquinho da Índia como mini cavalo, diferente de rato, de hamster, de chinchila também é mais parecido com coelho e porquinho da Índia, né? Mas se pensar em rato, camundongo, hamster, gerbil, né? Eles são bem diferentes, tá? Lembra do coelho, porquinho da Índia, são mini cavalos, tem que comer feno pra caramba, 70% de feno. 70% de feno, 25% de ração, que eu sempre falo, né? A gente tem aí no Trópico, a Mega Azul, são as melhores que a gente tem no mercado. E 5% são os outros alimentos. Que outros? A famosa história que o coelho come cenoura, né? Então, 5% vai estar incluída a cenoura, as folhas, as verduras, os legumes. Fruta, geralmente eu falo para nem dar. Fruta tem frutose, pode dar gás, pode fermentar, então não dá. Agora, com exceção do talo do abacaxi, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, 2 vezes por semana, principalmente se pensar em porquinho da Índia ou coelho de pelo comprido, porque são os que mais têm impactação. Igual um gato que chega de pelo comprido, a gente pensa que é mais problemático a gente pegar um animal com pelo comprido do que de pelo curto. Ele vai ter mais tricobezoar, mais bola de pelo, tá certo? Que mais? Bom, esse animalzinho, quadro clínico, como é que chega esse animalzinho? Geralmente o tutor já liga e fala assim, meu animal não come e não faz cocô. Isso é o básico. Se ele está com impactação, está literalmente entupido. Tá? Isso não ocorre normalmente de um dia para o outro, isso tem um processo, e quando o tutor pega esse processo, a gente recebe e tem um prognóstico mais legal. Por quê? Porque que o tutor fala, tá ficando mais apático, não está querendo se alimentar, o cocô está diminuindo, né? Então eu falo, o cocô está diminuindo, eu falo pro tutor, põe uma luva e tenta abrir o cocô, né? Com o dedo você vai lá e abre o cocô, vai ver todos os pelos estão entremeados, a gente já vai pensando nisso, tá? Então o cara chega aqui normalmente desidratado, comendo pouco, com dor, com a barriguinha doendo, com gás, você faz uma percussão ali, você vê que tem gás. Então o que você tem que pensar? Primeira coisa, tirar a dor do bicho, certo? Então o que a gente poderia usar para analgesia para esse bichinho? Cara, várias aí, né? Tem aquela história de analgesia multimodal, mas eu partiria de um Buscopan, né? Composto, injetável. Poderia ser o Buscofin, né? Poderia ser um Neocopan gotas, que seria um Buscopan composto, né? Se fosse para casa, eu pensaria num Meloxicam, não com ideia de efeito anti-inflamatório, mas usando ele também como analgesia. A gente pensaria em opioide para diminuir motilidade. Então tem também um mito que não pode dar opioide para esses bichos. Eles também vão diminuir a motilidade, vão ter problema se eles tiverem dor. Então a gente tem que pesar. E geralmente a gente usa assim, mas sempre tomando cuidado na quantidade e no período, né, o tempo que vai utilizar, e com dietas mais laxativas também, já que está usando, né, um tramadol, que seria uma opção também usar um tramadol para cólica, né? Mas eu já teria passado o tramadol, seria uma opção depois do Buscopan composto e depois associando um Meloxi. Hidratação, né? Então chega um bichinho desse aí, vai fazer hidratação. Como que a gente diagnostica, né? Os sinais clínicos, a anamnese já vai praticamente diagnosticar. A presença de muitos gases no exame físico. Alguns chegam até sem andar, ele não está andando, a gente radiografa a coluna, mas na verdade não tem nada a ver, né? Raio-X e ultrassom. Ultrassom complicado um pouco com a história de muitos gases, né? Mas raio-X e ultrassom, a gente consegue praticamente fechar o diagnóstico. Que mais? Complicado quando a pessoa chega e fala assim, doutor, meu bichinho, meu porquinho da Índia, é pior que coelho ainda, mas meu porquinho da Índia não come há 3, 4 dias. Bom, aí a gente tem que lembrar
que tem o problema também da disbiose, tá certo? Então a gente vai ter esse problema aí de disbiose. Que mais? Para disbiose, dá para fazer transfaunação, suquinho de cocô do outro bicho, por incrível que pareça. O ideal seria fazer o suquinho do secotrófilo, mas não é fácil de achar, né? Teria que botar abajur, enfim, para ele não comer, ele come direto do ânus, né? Então é difícil. Deixa eu pensar aqui mais. E se a gente pega um animal que está com uma impactação, né, total, o cara está, né, totalmente impactado, a gente tem que partir para a cirurgia, né? Vai fazer uma enterotomia para tirar o conteúdo tricobezoar, porque também os coelhos e porquinhos da Índia, como o cavalo, eles não vomitam, né? E eles podem morrer de cólica, de dor, tá? Então acho que basicamente é isso, lembrando que a causa de tudo isso é o manejo alimentar incorreto, tá? Então pensem num exame físico desse bicho. Você vai chegar, vai ter toda a história primeiro do local todo, depois da gaiola do bicho, depois o bicho em si. Isso só dá anamnese, aí depois vai avaliar, depois da contenção química ou física, vai avaliar o animal, tá bom? Galera, é isso. Boa prova para vocês. Abraço.